Você já parou para pensar que alguns dos santos mais venerados da história foram, no início, tratados como loucos, hereges ou até mesmo ameaças? A história deles não é um conto de fada celestial. É um caminho cheio de dor, rejeição e desconfiança, muitas vezes vindo de dentro da própria igreja. Vamos começar com Santa Margarida Maria Alacoque, a santa do Sagrado Coração de Jesus. Antes de suas visões se tornarem uma das devoções mais populares do mundo católico, ela viveu um verdadeiro inferno. Ela afirmava ter visões constantes de Cristo, que lhe mostrava seu coração ardendo de amor pela humanidade. Mas essas experiências não eram tranquilas. Durante os encontros místicos, Margarida sofria crises físicas terríveis. Ela desmaiava, sentia dores agudas no peito, como se estivesse sendo perfurada, e seu corpo se contorcia de maneiras que assustavam a todos ao redor. As outras freiras do convento não viam santidade, viam doença, talvez possessão. Sua superiora a tratava como uma doente mental, uma impostora que buscava atenção. Ela foi isolada, ridicularizada e humilhada publicamente. Imagina a solidão. A pessoa que você mais ama, Cristo, aparece para você, mas essa bênção se transforma em uma maldição aos olhos do mundo. A própria igreja, que deveria ser seu refúgio, se tornou sua maior fonte de sofrimento. Foi preciso que um padre jesuíta, São Cláudio de La Colombiere, a defendesse e confirmasse a autenticidade de suas experiências. Só anos depois, com muita luta, é que suas visões foram finalmente aceitas, e ela foi reconhecida como a mensageira de uma devoção que mudaria a igreja para sempre. Agora, vamos para um caso ainda mais extremo. São Simeão Estilita, o homem que decidiu viver por 37 anos, no topo de uma pequena coluna, sem nunca descer. Para a mentalidade moderna, e até para a da época, isso soa como pura loucura. E foi exatamente assim que ele foi visto. Simeão começou sua vida ascética no deserto, mas a fama de sua santidade atraía multidões, o que o impedia de orar. Para fugir do mundo, ele teve uma ideia radical: construir uma coluna e viver lá em cima, entre o céu e a terra. As pessoas olhavam para aquela figura solitária, exposta ao sol escaldante, às chuvas e aos ventos gelados, e não entendiam. Seu corpo com o tempo ficou deformado. Feridas abertas que nunca cicatrizavam cobriam suas pernas. Ele se alimentava do mínimo que as pessoas lhe enviavam, por uma cesta. As próprias autoridades religiosas ficaram perturbadas. Bispos e padres foram até lá e tentaram convencê-lo a descer, argumentando que aquilo era um fanatismo perigoso, um orgulho disfarçado de humildade. O medo principal era o precedente. E se outros começassem a imitar esse comportamento extremo? Seria o caos. Eles o viam, não como um santo, mas como um excêntrico, que poderia criar um culto bizarro. Mas Simeão persistiu. Com o tempo, a percepção mudou. As pessoas viram que sua vida não era um ato de exibicionismo, mas um sacrifício de amor a Deus. Sua coluna se tornou um ponto de peregrinação, e ele, um conselheiro para reis e pobres. Mesmo assim, a desconfiança inicial quase apagou sua história. E o que dizer de Santa Teresa de Ávila, uma das maiores místicas e doutoras da igreja, uma mulher de intelecto e espiritualidade gigantescos, mas no seu tempo, ela foi vista com enorme suspeita. O motivo? Ela era mulher e ousava falar sobre teologia e experiências místicas com uma autoridade que, na época, era reservada aos homens. Teresa relatava êxtases profundos, momentos em que sua alma parecia ser arrebatada para fora do corpo. Ela descreveu a famosa transverberação, a sensação de ter o coração perfurado por uma lança de fogo de um anjo, uma dor que era ao mesmo tempo insuportável e divinamente doce. Para os teólogos da época, isso era perigoso. Uma mulher falando de experiências tão íntimas com Deus. Isso cheirava a heresia, a ilusão, ou pior, a influência demoníaca. A Santa Inquisição abriu uma investigação formal contra ela. Seus escritos foram confiscados. Suas visões foram analisadas minuciosamente em busca de qualquer contradição com a doutrina. O Vaticano tinha medo. Medo de que ela estivesse enganando as pessoas, de que estivesse criando um movimento fora do controle da hierarquia. Ela viveu anos sob essa nuvem de suspeita, o que a salvou: a coerência absoluta de sua vida e de seus ensinamentos. Ao examinarem tudo, não encontraram uma única falha, uma única contradição. Sua teologia era sólida, sua humildade era genuína, e sua obediência à igreja, inabalável. Só assim ela escapou da condenação, e séculos depois, foi elevada à honra dos altares, como uma das maiores santas da história. Esses 3 casos, e tantos outros, revelam um padrão sombrio
e desconfortável na história da santidade. O primeiro instinto da instituição, muitas vezes não foi de acolhimento, mas de desconfiança. Houve isolamento, censura e um medo profundo do escândalo, do desconhecido. A canonização, que hoje vemos como um selo de aprovação divina, foi, na verdade, o último passo de um longo e doloroso processo de validação humana. A Igreja, em sua prudência, talvez não quisesse criar monstros ou promover falsos profetas. Mas nesse processo, ela quase silenciou algumas de suas vozes mais poderosas. No fim das contas, o que quase impediu a canonização desses gigantes da fé não foi a falta de fé que eles tinham, foi o excesso de fenômenos extraordinários que a acompanhava. E isso nos faz pensar: quantos outros santos em potencial foram silenciados para sempre, simplesmente porque suas experiências eram estranhas demais para o seu tempo? Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nessas histórias complexas e fascinantes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos. 8 Maze